Boa noite, você é bem-vinda, você é bem-vindo a este Catedral Inspiração. Hoje é dia 22 e estamos apenas 3 dias do Natal, do dia 25, e por isso queremos já trazer toda a reflexão, todo o encantamento que vivenciamos no dia de Natal, trazer para esta celebração, para este Catedral Inspiração. E queremos que você divida este momento com outras pessoas também. Você pode fazer isso encaminhando o link desta transmissão para os seus familiares, para os seus amigos, para os demais irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Tenho certeza que se você está presente, se você está retornando, está participando mais uma vez do Catedral Inspiração, é porque este momento é realmente significativo na sua vida, te traz crescimento, renova suas forças, e aqui você realmente é inspirado pelo nosso Deus. Faça isso então. Nós iniciamos sempre com uma proposta, a proposta do Catedral Inspiração, que é de desacelerar. Principalmente neste mês que estamos, nesta semana. É uma semana para todos, cheia de afazeres, com muitas atividades, compromissos que queremos cumprir, não queremos deixar nada pendente. Nós vivenciamos dias com muitos afazeres e por isso essa proposta para que você realmente desacelere e se sinta por completo nesta celebração diante da presença de Deus. Queremos que você se proponha a colocar a sua mente, o seu coração, o seu corpo como um todo, as suas emoções, os seus pensamentos, tudo diante do Senhor. O Senhor quer que você venha até a presença dEle da forma como você está e que você busque não desviar a sua atenção deste momento tão importante e tão precioso para a sua vida. Por isso, esta proposta de desacelerar, e vamos fazer isso com a oração meditativa. Uma oração que nos faz refletir sobre o nosso Deus, sobre quem é o nosso Deus em nosso viver, neste mundo que Ele criou, tudo que Ele fez, Ele faz, aquilo que Ele fará. Esta oração nos leva a estas reflexões e a muitas outras. Então, respire fundo, coloque-se numa posição confortável para que você realmente participe desta oração meditativa e assim você inicie nesta celebração, neste Catedral Inspiração. E logo após a oração, cantaremos todos juntos Noite Jubilosa. Deus é sábio. Deus é mais que sábio. Deus é justo. Deus é mais que justo.
Deus é misericordioso. Deus é mais que misericordioso. Deus é amor. Deus é mais que amor. Deus é Pai, Filho e Espírito. Deus é mais que Pai, Filho e Espírito. Deus é Deus. Amém. Noite portentosa, doce luz do feliz Natal. Deus conosco habita, dádiva inaudita, louvores ao Deus eternal. Noite jubilosa, noite portentosa, doce luz do feliz Natal. Cristo nos liberta, Cristo vida certa, louvores ao Deus eternal. Noite jubilosa, noite portentosa, doce luz do feliz Natal. Anjos cantam hino ao Rei pequenino, louvores ao Deus eternal.
Vamos orar. Santo Deus, nós cremos que esta será uma noite jubilosa, será uma noite feliz, porque aguardamos a vinda de Cristo Jesus, do Teu Filho amado, Teu Filho que o Senhor nos enviou por amor à vida de cada um de nós. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, nós rendemos a Ti todo o louvor por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor realiza, por tudo, Santo Deus, que ainda irá fazer na vida de cada um dos Teus filhos e filhas neste mundo. Receba este louvor, receba esta adoração. Nos prepare, Santo Deus, para tudo aquilo que o Senhor irá falar, irá trazer para o nosso viver, toda a inspiração que iremos receber de Ti. Estamos alegres por estarmos vivenciando este período, por estarmos, Santo Deus, prestes a realmente vivenciarmos esta celebração, a celebração do Natal. E aqui estamos para continuarmos a ser cada vez mais tocados, aperfeiçoados, por meio da ação do Teu Espírito Santo, por meio do Teu amor, que age em nosso viver a cada momento, a cada instante. Nos toma em Tuas mãos, assim como nós estamos, como nos colocamos diante da Tua presença desde o início deste culto. E realize o Teu querer em nosso viver, para a honra e glória do Teu nome, por Cristo Jesus. Amém. Nós passamos a liturgia da contemplação de Deus e na nossa proposta do mês de dezembro, nós temos, além de ouvir a narrativa bíblica de textos alusivos ao Natal, nós também temos a projeção de uma pintura da cena natalina registrada no texto bíblico. Hoje nós ouviremos o Evangelho de Mateus, capítulo 2, do primeiro versículo até o 12. Será feita na Bíblia a mensagem. Convido você a ouvir esse texto e a ouvi-lo de todo o coração. Mateus, capítulo 2. Depois que Jesus nasceu na aldeia de Belém, durante o reinado de Herodes, um grupo de sábios, vindo do Oriente, chegou a Jerusalém. Eles perguntavam: onde poderemos encontrar e homenagear o recém-nascido rei dos judeus? Observamos no céu do Oriente a estrela que marcou o seu nascimento. Fizemos esta peregrinação para adorá-lo. Quando ficou sabendo disso, Herodes ficou apavorado. Não só ele, mas também quase toda Jerusalém. Herodes não perdeu tempo. Reuniu os sacerdotes e líderes religiosos da cidade e perguntou: onde o Messias deveria nascer? Eles responderam: em Belém, no território de Judá. O profeta Miqueias escreveu claramente a respeito. Ó Belém, na terra de Judá, não será mais desprestigiada. De suas colinas virá o líder que irá pastorear e governar meu povo, meu Israel. Herodes, então, convocou uma reunião secreta com os próprios sábios. Fingindo-se devoto, conseguiu que o informassem da época exata em que a estrela aparecera. Então, contou a eles sobre a profecia a respeito de Belém e pediu: tratem de encontrar essa criança. Procurem em toda parte. E assim que a encontrarem, me avisem, pois quero me juntar a vocês quando forem adorá-la. Instruídos pelo rei, eles partiram.
Logo depois a estrela apareceu outra vez, a mesma que eles tinham visto no céu do Oriente. Ela os guiou até o lugar em que estava a criança. Eles mal podiam conter a alegria. Estavam no lugar certo. Haviam chegado na hora exata. Entraram na casa e viram o bebê nos braços de Maria, sua mãe. Num gesto de submissão, ajoelharam-se e o adoraram. Em seguida, abriram a bagagem e entregaram os presentes: ouro, incenso, mirra. Depois, num sonho, foram advertidos a não dizer nada a Herodes. Por isso, na hora de voltar para a sua terra, tomaram outro caminho e partiram sem ser vistos. Nós temos nessa cena que nós acabamos de ouvir a menção a Belém e a menção a Jerusalém e a menção aos personagens. Estão mencionados Jesus, Herodes, estão mencionados os magos. E eu gostaria de refletir com você, começando por Belém e Jerusalém. De Belém a Jerusalém são apenas 8 quilômetros. Não é uma distância grande para os padrões atuais, principalmente se nós pensarmos nos padrões da cidade de São Paulo. É talvez uma distância que compreende a área de alguns bairros ou deslocamento de um bairro para o outro na cidade de São Paulo. Belém estava perto de Jerusalém, 8 quilômetros, e era um povoado para os nossos padrões, com cerca de 2.000 habitantes à época do nascimento de Jesus. E a pergunta que nós devemos nos fazer é: como poderia o anúncio do nascimento de uma criança numa pequena vila como Belém, 2.000 habitantes, abalar um rei poderoso como Herodes? Essa é uma pergunta que nós nos fazemos ao ler o Evangelho, como nós acabamos de ouvir essa passagem. Quem era este rei chamado Herodes, conhecido como Herodes o Grande? Por que ele era conhecido e chamado de Herodes o Grande? De fato, Herodes, sob diversas perspectivas, deve e pode ser considerado grande. Não é um exagero atribuir a ele a grandeza. Algumas coisas que Herodes fez durante o seu longo reinado. Ele fez grandes obras. Por exemplo, ele fez o primeiro porto, o porto de Cesareia, o primeiro porto do Oriente, possibilitando o comércio, possibilitando a troca de mercadorias. Herodes também se notabilizou pela helenização da Palestina. Ele construiu ginásios, imitando os ginásios helênicos, ele construiu teatros e hipódromos. Tudo isso para movimentar a população e oferecer, nos moldes da cultura helênica, diversão para a população. Também foi ele quem construiu a fortaleza de Massada. Ele realizou aquedutos na cidade de Jerusalém e em outras cidades também do reino de Israel. Ele fez, e os arquitetos sabem disso, o primeiro teto na forma de abóbora que se tem notícia na história foi uma realização do governo de Herodes. E ele edificou o templo de Jerusalém, o templo no qual Jesus compareceu. Ele elaborou, construiu, e esse templo é uma das suas realizações também. Mas as realizações de Herodes não ficam somente nesse campo das obras, das construções que foram mencionadas aqui. Herodes também se notabilizou pelas suas realizações políticas. Ele conseguiu
governar sobre uma extensão territorial que correspondia àquela que havia governado, sobre a qual havia governado o rei Salomão, um dos reis mais bem-sucedidos da história de Israel. Ele conseguiu, com habilidade política, fazer alianças duradouras com Roma, o que garantia uma estabilidade, uma paz para o território da Palestina. Ele controlou a nomeação dos sumos sacerdotes. Isso fazia com que ele conseguisse transitar bem com a classe religiosa, a classe sacerdotal. E ele, no seu governo, trouxe para o povo de Israel prosperidade econômica, o que fazia dele também, de alguma forma, um governador, um rei bem-sucedido nessa área econômica. Com tudo isso que eu estou dizendo para vocês, Herodes definiu, marcou o estilo de liderança, o estilo de governo da sua época e se tornou uma referência para todos os governantes da região, uma referência para o povo de Israel. Se nós tirássemos as excentricidades, eu vou falar sobre alguma delas logo mais, se deixarmos isso de lado, Herodes deve ser considerado um rei bem-sucedido sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista do governo que ele realizou, sob o ponto de vista administrativo, cultural. Isso não pode ser tirado dele. Talvez sob o ponto de vista da estratégia política, da governança, Herodes esteja na mesma categoria, e não é exagero dizer isso, talvez ele esteja na mesma categoria de Davi e de Salomão. Tais foram as realizações que ele realizou enquanto governou o território da Palestina. Eu quero fazer alguns contrastes agora entre o pequeno Jesus, o bebê, que nasceu em Belém, cujo nascimento nós celebraremos daqui a 3 dias, no dia 25, e o rei Herodes, o bebê que estava em Belém, na pequena vila de Belém, e Herodes, o grande, que estava na grande capital da época, que era Jerusalém. Os contrastes entre o rei recém-nascido e não reconhecido ainda como tal pela população, e Herodes, o rei consagrado, estabelecido, governando Israel por muito tempo, na verdade 37 anos, por ocasião do nascimento de Jesus. Herodes e Jesus, eles marcam um contraste, ou estabelecem um contraste entre os dois reinos, o reino de Deus e o reino dos homens, o reino político, o reino humano, o reino passageiro e o reino eterno, trazido por Jesus, o reino de Deus. E eles marcam com o estilo de governo, de mensagem, eles marcam também a influência diferente que o reino de Deus exerce sobre as pessoas e que os reinos humanos exercem também sobre as pessoas. Então, nessa linha eu quero fazer algumas reflexões com vocês nesse momento em que nós nos preparamos para o Natal. Herodes, ele é o exemplo do ser humano que tenta ser Deus. Ele é o exemplo do ser humano que se coloca no lugar de Deus. Ele mandou construir o Heródion, que era uma espécie de montanha mortuária para ele, e para fazer essa montanha, essa fortaleza, que ficava a 25 quilômetros de Jerusalém, ele fez uma obra monumental. Ele conseguiu aumentar a montanha em 120 metros de altura. Para isso mobilizou muitos trabalhadores, muita terra e pedra teve de ser transportada para que eles obtivessem esse efeito no Heródion. E lá nessa fortaleza, ele construiu para ele uma sepultura secreta. E essa sepultura só foi descoberta em 2007.
Até 2007 continuou secreta, continuou escondida. Era uma fortaleza luxuosa, um lugar onde ele se protegia dos seus inimigos, onde ele estava devidamente protegido, e ele fazia isso porque, no melhor estilo de Maquiavel, ele sabia que ele era temido, e muito temido, mas ele não era amado pelo povo, embora fosse temido pelo povo, temido por aqueles que estavam próximos dele. E ele sabia que não era amado porque ele era idumeu, e sendo idumeu, ele era descendente de Abraão, mas vinha da linhagem de Agar, e isso gerava resistências em parte da população. Mas não somente isso, seu estilo de governar fez com que ele, apesar das realizações que eu mencionei, fosse uma pessoa odiada, uma pessoa temida, mas não uma pessoa amada. E quando ele já estava na casa dos 70 anos e começava a adoecer e via a morte aproximar-se, ele tomou a seguinte decisão: ele mandou prender no hipódromo que ele havia construído centenas de idosos, de pessoas idosas, e deixou a seguinte ordem: no dia que ele, Herodes, falecesse, todos aqueles idosos deveriam ser executados também. E ele tomou essa medida porque ele sabia que ele não seria pranteado, não haveria lamento quando ele morresse, ao contrário, haveria alegria na população. Quando alguém não obedecia cegamente Herodes, quando alguém não se submetia às suas ordens, quando os seus caprichos não eram atendidos como se fosse um Deus que ordenava, ele imediatamente mostrava o seu poder e muitas vezes lançava a mão da violência e do assassinato. São fatos conhecidos da história. Por exemplo, ele assassinou a sua esposa, que dizia ser a mais amada dentre as suas esposas, chamada Mariane. Ele a assassinou por ciúmes. Ele assassinou ainda 3 dos seus filhos, também por desavenças com ele. Isso levou César Augusto a dizer que era melhor ser um porco em Roma do que ser um filho de Herodes em Jerusalém. Tal era a crueldade pela qual ele havia se notabilizado. Isso nos ajuda a entender também esse contexto narrado nos evangelhos da ordem para que as crianças fossem assassinadas. A monstruosidade, a maldade fazia parte da natureza desse rei, o rei Herodes. Tudo sobre Herodes parece monstruoso, parece terrível, parece fora de proporção, mas o que dizer dos Herodes do século XX? O que dizer dos Herodes do século XXI? Daqueles que amam o poder e daqueles que estão dispostos a tudo pelo poder. Quando nós olhamos para o exemplo de Herodes, para o mau exemplo de Herodes, nós nos perguntamos sobre quem está no trono. Quando o ego, quando a vaidade, quando o desejo de ser admirado, quando o desejo de ser cultuado, quando o desejo de ser adorado passa a ser o centro da vida de um governante ou na vida de qualquer pessoa, quando isso acontece, o pior brota do ser humano. A pior maldade possível ganha forma na vida do ser humano. Na verdade, quando um ser humano, uma pessoa, se deixa inebriar, seduzir por esse encanto de ser adorado, de ser cultuado, quando ela tenta usurpar o lugar de Deus, quando o ser humano tenta ser Deus, ele se transforma num demônio capaz de cometer atrocidades para cultivar a sua vaidade, para cultivar a sua insanidade. Foi isso que aconteceu com Herodes, é isso
que têm acontecido em diferentes épocas da história da humanidade. Mas agora olhemos para Jesus. Jesus é o exemplo do Deus que se fez humano. Se Herodes é o exemplo do homem que quer ser Deus, Jesus é o exemplo de Deus. E nesse exemplo ele se torna humano. Herodes queria ser grande. Deus, na pessoa de Jesus, se fez pequeno. Se fez tão pequeno que assumiu a forma de um embrião no ventre de Maria. Se fez tão pequeno que se sujeitou ao tempo. Deus, sendo o Criador de todo o tempo, de todo o espaço, ele abrigou-se no pequeno espaço do útero de Maria e ele se sujeitou a toda a dinâmica, a todo o processo de desenvolvimento desse embrião até que ele viesse ao mundo por ocasião do seu nascimento. Imagine aquele que é o Criador do universo, encolhendo-se, reduzindo-se até esta forma pequenina de vida, a forma do embrião, e habitando o ventre de uma moça pobre, num lugar que não era lugar nenhum em termos de importância naquela época. Imagine o Deus que tem o universo nas suas mãos, sendo embalado nos braços de Maria, de uma jovem por meio da qual ele escolheu entrar no nosso mundo. Que contraste com os governantes, com os estadistas, com os reis, rainhas, presidentes, as pessoas importantes das diferentes épocas e do nosso tempo. Quando um governante se desloca, faz uma viagem, seja nacional, internacional, mas principalmente internacional, essa viagem mobiliza muitas pessoas, muitas coisas são transportadas, são levadas, geralmente são viagens que custam milhões, mas Deus, quando veio ao mundo, na pessoa de Jesus, ele não trouxe criados, não trouxe servos, ele veio na humildade. Deus escolheu entrar no mundo dessa forma, sem nenhuma grandeza, sem nenhum exagero, sem nenhum tipo de vaidade que acompanha os seres humanos que se pretendem ser grandes. Que contraste! Sem nenhum tipo de luxo, vindo para uma família pobre, nascendo num espaço reservado para animais, tendo como seu berço um coxo. Assim foi Deus, assim fez Deus ao entrar no mundo. Há uma expressão do teólogo Leonardo Boff que ele diz: humano assim, só Deus. Humano assim, só Deus. Os seres humanos buscando usurpar o lugar de Deus e Deus assumindo na forma humilde o lugar dos seres humanos. Mas voltemos a Herodes. Herodes é o exemplo de amor ao poder. Herodes viveu pelo poder. Ele amou o poder, ele matou pelo poder. Ele fez tudo o que fez para ficar no poder e para que a sua memória, para que o seu nome estivesse na história e que ele fosse conhecido pela sua grandeza, que ele fosse admirado pelas pessoas. Inclusive, o bem que ele fez, ele não fez porque ele queria o bem da população, ele fez porque o bem da população era fundamental para que ele pudesse se perpetuar na história. Não era porque ele gostava das pessoas, não é porque ele entendia que a sua missão era levar o bem-estar às pessoas, era tão somente pelo poder. O templo de Jerusalém que ele construiu, ele não construiu para adorar a Deus, para que ele, Herodes, ali adorasse a Deus. Ele construiu para que ele fosse louvado por aquilo que ele havia feito, pela realização que ele havia feito. Herodes, ele foi grande em poder, mas não é exagero dizer que Herodes foi um miserável em matéria de amor. Herodes foi um miserável em matéria de humanidade.
Herodes foi um miserável em matéria das coisas mais simples que os seres humanos podem fazer, que é o serviço desinteressado, o serviço desapegado em relação às outras pessoas. E morreu de uma forma também miserável. Olhemos para Jesus. Jesus, em contraste com Herodes, ele é exemplo do poder do amor. Se Herodes é um exemplo, um mau exemplo de amor ao poder, Jesus é o exemplo perfeito do poder do amor. Ele veio ao mundo por amor. Hoje, 2000 anos depois, o Heródion, a montanha mortuária de Herodes, é uma montanha que interessa aos historiadores, interessa aos arqueólogos, mas não é um lugar amado pela população, amado pelo povo. Em contraste, a gruta, segundo a tradição na qual Jesus teria nascido, a natividade, ali ergueu-se uma igreja. E pessoas de diferentes lugares do mundo vão até ali em peregrinação. Ali onde o menino Jesus, segundo a tradição, teria estado, ali as pessoas vão para adorar a Deus, para agradecer a Deus o que a vinda de Jesus significa para o nosso mundo. Que contraste com a grande montanha que Herodes mandou construir para a sua própria glória. Herodes quis ser grande, acabou odiado e, em certa medida, esquecido no sentido de não ser amado pelo povo. Deus, em Cristo Jesus, para entrar no nosso mundo, escolheu o caminho de ser pequeno, o caminho de ser humilde, o caminho que não influenciava ou que não causava uma admiração imediata, mas Jesus é amado, lembrado, e o Natal tem exatamente essa mensagem da lembrança de amor a Jesus. O menino que nasceu em Belém foi amado pelos seus pais, José e Maria, seus pais humanos. Cresceu em sabedoria, cresceu em amor, cresceu aprendendo a honrar os seus pais, a glorificar o Pai Celestial. E eu não tenho dúvidas que a influência de Maria, a influência de José sobre a vida de Jesus foram importantes, porque ele se fez completamente humano. Ele aprendeu a orar com seus pais, ele aprendeu a respeito da história do povo de Israel com os seus pais, e aquela oração que Maria fez, que nós já vimos aqui, quando ela diz para o anjo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. É isso que nós lemos em Lucas, por ocasião da Anunciação. Jesus, já adulto, já no momento final do seu ministério, faria uma oração com palavras muito semelhantes a essas que foram proferidas pela sua mãe quando da anunciação pelo anjo Gabriel. Quando ele estava no Getsêmani, diz o texto bíblico, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. É grande a semelhança com a oração que Maria fez, ou com a declaração que nós temos de Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Termino. O escritor Wells, ele assim diz: o teste do historiador para avaliar a grandeza de uma personalidade histórica, de um personagem histórico, de um governante, por exemplo, é fazer a seguinte pergunta: o que é que essa pessoa fez crescer? O que é que da sua vida brotou? O que é que da sua vida foi continuado na história? O que é que ele fez nascer e crescer? Quando nós fazemos esta pergunta e pensamos em Jesus, nós sabemos que Jesus não fez crescer o ódio. Jesus não fez crescer a violência, embora em algumas épocas cristãos tenham praticado
equivocadamente a violência em nome de Jesus. Jesus não fez crescer o preconceito, Jesus não fez crescer a discriminação, Jesus não fez crescer o medo, Jesus não fez crescer nada daquelas coisas que diminuem a vida, que enfraquecem a vida, que tornam o nosso mundo um lugar feio. Jesus fez crescer, e o nome de Jesus, e a memória de Jesus, e a celebração do Natal fazem crescer o amor, a esperança, a fé, a generosidade, a gentileza, todas aquelas coisas boas das quais, ou pelas quais a vida se torna verdadeiramente presença de Deus, a vida se torna marcada pelo sinal de Deus. Que no seu Natal estas coisas estejam presentes, que na celebração do seu Natal você seja inspirado por Jesus e você celebre o Natal com o Espírito de Jesus, com aquilo que Jesus trouxe para o nosso mundo. Que você encontre no nascimento do pequeno Jesus em Belém aquelas que são as virtudes, as qualidades que Deus deseja para a nossa vida, que Deus deseja para a humanidade, que Jesus veio trazer para nós. Amém. Nós vamos ver novamente a pintura e ouviremos a música que será executada. Na liturgia da escuta profunda, eu quero ler dois versículos do Evangelho de João, para que você faça o exercício do momento da escuta de si mesmo. A proposta é que você ouça esses dois versículos e, a partir dessa escuta, você reflita sobre a sua vida e então escute aquilo que até o momento você ainda não ouviu sobre a sua vida, sobre o seu viver, sobre os seus sentimentos. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24 e 25, vou ler na Bíblia a mensagem. Ouçam com atenção. A não ser que o grão de trigo seja enterrado no solo e morra para o mundo, não será nada mais que um grão de trigo. Mas, se for enterrado, irá brotar e se reproduzir muitas e muitas vezes. Do mesmo modo, qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela é, a está destruindo. Mas, se você perder a sua vida, sem criar obstáculos ao amor, você a terá para sempre, pois a vida é real e eterna. Nestes instantes de silêncio que teremos, reflita nestas palavras destes
2 versículos, sobre o que você tem feito para que na sua vida apareçam os frutos da ação do amor de Deus em seu viver. Quais obstáculos você tem conseguido retirar do seu viver para que este amor realmente flua? Reflita sobre isso, escute a si mesmo. Nas alturas, glória, glória, aleluia. E na terra paz a toda a gente de boa vontade. No convite para a escuta do irmão, nós continuamos com a mesma proposta. Farei a leitura de 2 versículos, também do Evangelho de João, agora o capítulo 17, versículo 20 e 21, também a leitura feita na Bíblia Mensagem. Preste atenção neste trecho da oração que Jesus fez pelos seus discípulos. Oro não apenas por eles, mas também por todos os que crerão em mim, por causa deles e do testemunho deles a meu respeito. O alvo para todos eles é tornar-se um só coração e uma única mente, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Vamos aos instantes de silêncio. Nas alturas, glória, glória, aleluia. E na terra paz a toda a gente de boa vontade. Esse é o momento da nossa liturgia da intercessão, na qual nós levamos à presença de Deus os motivos de oração e também levamos à presença de Deus a nossa gratidão em oração pelas bênçãos recebidas. Nós teremos o hino Comunhão Preciosa e depois desse hino eu farei a oração. Hoje não vou mencionar os nomes, mas os pedidos enviados e nomes serão encaminhados para o Ministério da Oração, para que possamos acompanhá-los em oração. Portanto, todos os pedidos encaminhados estarão com o Ministério da Oração. Nós vamos nós vamos cantar nesse momento e depois eu farei a oração de intercessão.
de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado ou abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Oremos. Pai querido, nós estamos na Tua presença, ó Deus, agradecidos pela Tua palavra, agradecidos, ó Deus, porque Tu enviaste para o nosso mundo Teu Filho, Cristo Jesus. Agradecemos-te, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus e porque, por meio dele, do Teu Filho, nós podemos chegar à Tua presença, ó Pai, levar à Tua presença os nomes dos irmãos e irmãs que nesta hora se colocam, ó Deus, conosco para suplicar a Ti a Tua bênção. Queremos Te pedir, ó Deus, em favor daqueles que estão enfermos. Queremos pedir-te, ó Pai, em favor daqueles que sentem a solidão de um modo mais intenso nesse período do Natal. Queremos pedir-te também, ó Deus, por aqueles que tiveram laços quebrados, estão de algum modo estremecidos, sejam com amigos, com familiares, que Tu abençoes, ó Deus, com a reconciliação antes do Natal ainda. Queremos pedir-te também, ó Deus, em favor daqueles que passam necessidades, são tantos, ó Deus, sem trabalho, sem as condições básicas, ó Pai, para a saúde, que Tu tenhas misericórdia, ó Deus, também destes e que Tu coloques, ó Pai, no caminho deles pessoas com o espírito natalino, que possam compartilhar aquilo que têm para que o Natal possa acontecer, ó Deus, na vida destes que sofrem também. Queremos pedir-te também, ó Deus, em favor da nossa igreja. Queremos pedir-te, ó Pai, que Tu continues abençoando a igreja, esta igreja e as igrejas que celebram, proclamam a vinda de Cristo Jesus ao mundo. E nós também, ó Deus, nos juntamos àqueles irmãos e irmãs que querem agradecer as bênçãos recebidas. Aqueles que estão felizes, ó Deus, porque podem estar novamente com os familiares depois de períodos de afastamento, podem celebrar em família o Natal. Nós Te agradecemos pela vacinação no nosso país, que torna isso uma possibilidade, ó Pai, com um pouco mais de tranquilidade, que Tu continues nos abençoando para que avancemos no próximo ano para um quadro ainda melhor, ó Deus. Queremos agradecer-Te por aqueles que completaram mais um ano de vida, por aqueles que se recuperaram, que estiveram doentes, mas estão bem. E queremos suplicar-Te também em favor daqueles que estão enlutados, ó Deus. Tantas pessoas ficaram enlutadas, perderam familiares, e certamente esse será um Natal mais triste, ó Deus. Um Natal muitas vezes dolorido para
estas pessoas, que tu possas consolá-las também e tu possas, em meio a essa tristeza, dar-lhes um pouco de alegria, de esperança, de confiança, ó Deus, na superação, de confiança no teu cuidado e no teu amor. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós vamos cantar o hino Noite de Paz e depois desse hino nós faremos a oração do Pai Nosso e teremos a bênção. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espargem a luz, proclamando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus, anunciam a nova dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo resplendor ilumina o menino Jesus no presépio do mundo. Eis a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Desejo para você e para sua família uma celebração do Natal cheia de alegria, abençoada com a presença de Jesus. Convido você para que oremos a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, que o amor de nosso Deus e eterno Pai, que as santas e benditas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, estejam sobre a sua família neste Natal e estejam sobre todo o povo de Deus e sobre todas as famílias por toda a face da terra, desde agora e por todo sempre. Amém.